Você está assistindo um vídeo do canal? Fica ligado. Curta e se inscreva. Então, pessoal, no século XXI, existe uma visão de mundo de que a última palavra sobre as coisas que acontecem no mundo é da ciência. Surgiu isso. Foi consolidada essa visão de mundo. Nem sempre foi assim. Tempos atrás não era assim. Hoje você tem, no senso comum, na maneira como nós aprendemos nos livros de texto, naqueles livros didáticos na escola, nos colégios, lembrando que colégio é um instrumento de Marx para a implementação do socialismo, nos livros de escola a gente aprende a ciência como uma palavra consensual entre os cientistas, né? Mas nem sempre foi assim e não é assim. E se depender de mim, vocês vão perceber que não é dessa forma que a banda toca. Um abraço, Beto Marins aí. Esse mundo moderno, ele é muito diferente das eras anteriores, muito em função do surgimento desse tipo de prática chamado ciência. E é sempre importante nós lembrarmos que a ciência é uma construção humana. É importante lembrar que a ciência é um produto do homem. É um produto criado pelo pensamento humano. Quando a ciência diz, o homem inventou Deus porque ele quer ter um papai, ele quer se sentir seguro e protegido. Você fala, quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso foi Freud. Mas Freud está criando o quê? Uma teoria que nem ciência é. São narrativas, são delírios, ok? São historinhas, contos, ficções. Mas Deus não existe porque tudo veio da evolução. Quem falou isso? Richard Dawkins. Richard Dawkins está usando que tipo de ferramenta para falar isso? Ele é biólogo. A biologia, ela pode provar a existência ou a inexistência de Deus? Será que isso está no escopo da biologia? Será que a biologia se pretende a responder perguntas como essa? Deus existe? Ou quem fala isso, ou quem propõe isso, não sabe nem quais são os fundamentos da ciência. É exatamente isso. Uma pessoa que quer usar física para provar que Deus não existe, não sabe nada de epistemologia. Uma pessoa que quer usar biologia para provar que Deus não existe, não sabe nada de teoria da ciência. Uma pessoa que quer usar a física, ou a sociologia, ou a antropologia, para querer dizer que Deus não existe, não sabe o escopo da própria ferramenta de pesquisa que ele usa. Porque desde Immanuel Kant, a ciência não se pretende explicitamente a responder tais tipos de pergunta, como, por exemplo, o que é a justiça? O que é a beleza? O que é a moral? O que é o direito? O que é Deus? Desde Immanuel Kant, vocês acompanharam a aula sobre Kant, a ciência está completamente desassociada desse tipo de investigação. Uma vez que Kant nos mostrou que a ciência só se pretende a conhecer aquilo que pode ser observável dentro de critérios científicos, ok? Ou seja, a ciência só se pretende a conhecer os fenômenos. O que são os fenômenos? Os fenômenos são aqueles que se apresentam aos nossos 5 sentidos. A beleza não é um negócio que você pode ir para um laboratório e fazer um experimento sobre beleza. A justiça não é um negócio que você pode ir num laboratório e fazer um experimento sobre justiça. A existência em si das coisas não é uma coisa que você pode ir para o laboratório e fazer um experimento sobre isso. Então existe todo um universo de conhecimento que está para além do escopo da ciência. Assim como você não usa um aparelho de raio-x para enxergar a pele da pessoa, ou assim também como você não usa o olho humano para enxergar a estrutura óssea subjacente à carne, também a ciência não pode ser usada para tentar enxergar coisas que ela nunca vai poder enxergar. A ciência é
um equipamento de conhecer que só enxerga aquilo que está dentro do escopo de determinados fenômenos. Existem fenômenos que estão para além do escopo da ciência porque não são empíricos no sentido estrito sensu. Você querer usar a ciência para dizer que Deus não existe é a mesma coisa que um dermatologista usar uma ressonância magnética para querer enxergar espinhas e cravos e acne na pessoa. A ressonância e o aparelho de raio-x não irão enxergar a pele. Ele não serve para isso, ele não se pretende a isso. A sua razão de ser não é essa. É a mesma coisa você usar a ciência para querer falar da existência ou não de Deus. Quando você vê Richard Dawkins escrevendo o livro Deus, um Delírio, usando paradigmas científicos para falar que Deus não existe, está fazendo papel de palhaço. Tanto que depois, o Alistair McGrath escreveu um livro que é O Delírio de Dawkins, né? E é muito importante isso, porque o cara que responde a Dawkins é um professor da Universidade de Oxford, também, com a sua credencial científico-filosófica. Então, esse paradigma a gente precisa jogar por terra hoje, agora. Ciência não se pretende e não é capaz de falar nem só sobre Deus e o mundo espiritual. Não é capaz de falar nem inclusive sobre a beleza e a justiça, a moral, a ética e por aí vai. Ah, Daniel, então quem fala disso? Quem fala disso é a filosofia moral. A filosofia moral que vai tratar daquilo que é certo e errado, bom, justo e injusto. Ah, e a beleza, quem trata disso? Quem trata disso é a filosofia estética. São questões filosóficas que estão para além da ciência. A ciência é o fundamento da filosofia. A filosofia da ciência dá as bases para que a ciência possa existir. Então a ciência só existe funcionando em cima de uma base filosófica. A ciência não é a palavra final, porque tem coisas que ela não pode tratar, ela não pode abarcar, abordar, estudar. Perfeito? Antes de você ter ciência, você teve alguns filósofos que criaram esses conceitos de que o conhecimento era possível, que o conhecimento era possível de ser atingido, compreendido e compartilhado e ensinado. Para que a ciência exista, foi necessário antes que filósofos vencessem o ceticismo. O ceticismo de Górgias e Protágoras, por exemplo, eles impediam o desenvolvimento de uma empreitada científica. Completamente. Não tem como você ter conhecimento com uma proposta de Górgias e Protágoras, segundo a qual a verdade não existe, ainda que existisse, não poderia ser entendida, ainda que fosse entendida, não poderia ser comunicada. Isso é uma posição cética, é o ceticismo filosófico. Com essa postura cética, você não produz conhecimento. Os filósofos tiveram que provar que o conhecimento era possível, viável, inteligível e comunicável. E tiveram que estabelecer essas bases científicas. Quem fez isso foi René Descartes com o discurso do método e o Francis Bacon com a consolidação do método científico. Falando que a ciência é o homem observando os fenômenos da natureza, formulando hipóteses para explicar esses fenômenos, testando essas hipóteses e sucessivamente formulando novas hipóteses e construindo o conhecimento. Ou seja, o conhecimento só existe se você tiver memória, se você tiver registro, se você tiver a confiança que os 5 sentidos são capazes de dar conta da realidade ao nosso redor. Então existe toda uma base filosófica que dá meios para que a ciência possa existir. Então os fundamentos da ciência são filosóficos. É a mesma coisa que você ter uma física sem a matemática. A matemática é o fundamento da física. A matemática é a ferramenta que faz a física funcionar. A física ela vem após a matemática.
Sem a matemática você não tem física, poxa. Assim como sem a filosofia você não tem ciência. É a mesma coisa que você pensar, como é que eu vou poder enxergar sem ter os olhos? Para enxergar você tem que ter os olhos primeiro. Pode ser que seus olhos não funcionem, que eles tenham algum tipo de problema, mas para você enxergar você vai ter que ter o olho. A não ser que você tenha uma câmera acoplada ao córtex cerebral e a câmera consiga passar os impulsos elétricos para o teu cérebro. Em condições normais, para você enxergar você tem que ter o olho. Nem todo mundo que tem olho enxerga, mas para enxergar você tem que ter o olho. Nem toda ciência ela está ciente das suas bases filosóficas, mas para a ciência existir ela tem que ter a base filosófica. A filosofia é a base da ciência. E a filosofia que é a base da ciência, estrito sensu, é a filosofia da ciência, ou aquilo que ficou conhecido como epistemologia. E a epistemologia nos ensina muito claramente que a ciência só vai dar conta e só vai poder estudar aquilo que é observável. É aquela grande diferença que Immanuel Kant faz entre o número e o fenômeno. Fenômeno é aquilo que se apresenta aos 5 sentidos. O número é aquilo que não se apresenta aos 5 sentidos. É aquilo que são conceitos racionais. O Kant vai separar conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. Conhecimento a priori é 2 mais 2 é 4. Eu não preciso ficar contando pedrinhas, pegar 2 pedrinhas mais 2 pedrinhas e depois contar tudo. Eu não preciso pegar um triângulo reto e fazer uma soma o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, porque eu consigo chegar a essa conclusão conceitualmente. Eu não preciso observar no mundo físico um triângulo reto e somar o quadrado dos catetos e depois ver se deu o mesmo valor do quadrado da hipotenusa. Eu não preciso, porque isso, Pitágoras chegou a isso através de razão, através de uma jornada mental racional. Ele não ficou pegando triângulos e medindo triângulos com a reguinha. Ele chegou a isso através do conceito. Nós não precisamos pegar todos os triângulos do mundo e somar os seus ângulos e descobrir que vai dar 180 graus sempre. Nós chegamos a essa conclusão racionalmente. Através da razão você conclui que sempre a soma dos ângulos internos de um triângulo será 180 graus. Você chega a isso racionalmente. Você não precisa pegar os triângulos e medir os seus ângulos para chegar a essa conclusão. Isso é o conhecimento a priori. Por exemplo, todos os solteiros são homens não casados. Já está aí, né? Eu não preciso olhar quem é solteiro, quem é casado para descobrir que solteiro é o homem que não é casado. A definição está na própria proposição ali. A proposição lógica ela já me traz essas respostas. Eu não preciso ir lá no mundo pesquisar. Agora, se eu pergunto para você, se eu digo para você, neste momento existem 5 pessoas dentro da sala de aula. Verdadeiro ou falso? Para você responder se é verdadeiro ou falso, você tem que ir lá olhar, você tem que ir até a sala, olhar para dentro da sala e contar quantas pessoas tem lá dentro. Se tiver 6 é mentira, se tiver 4 é mentira, se tiver 5 é verdade. Isso é uma verdade a posteriori. Eu tive que ir lá olhar. Entendeu? Então, Kant, no seu trabalho, da Kritik der reinen Vernunft, né? A crítica da razão pura, ele mostrou claramente isso. Mas tem hoje, 2022, tá? No ano 2022, ainda existem não só jornalistas, professores de colégio, mas existem cientistas que hoje, em 2022, ainda não entenderam o que Kant estabeleceu como verdade em 1787. Ok? Tem gente que ainda não entendeu isso. Nós estamos, pessoal, numa era em que, se você não tem o básico do conhecimento, você vai cair em lorota que já foi derrubada 235 anos atrás. Kant mostrou que a ciência não pode tratar de Deus 235 anos atrás. E até hoje, os caras querem usar a ciência para dar pitaco na existência ou não de Deus. Não é um absurdo isso?
As pessoas que assim pensam estão nada mais, nada menos do que 235 anos atrasados, no mínimo. Porque todo mundo hoje aqui que acompanha os meus cursos já sabe. Se você não conhece história, você está fadado a repetir os erros do passado. Se você não conhece história, você vai ficar de blá, blá, blá com coisa que há muito tempo já foi provada que não é assim que funciona. E, por outro lado, se você conhece a história, principalmente a história da filosofia, você vai saber muito bem que essas lorotinhas já foram derrubadas, destronadas e infirmadas. Infirmar é o contrário de confirmar. Já foram infirmadas quase 250 anos atrás, tá? Por isso que eu falo para vocês, livro significa livre. Livro significa liberdade, né? Em francês é libre. Libre e libre em francês soa igualzinho com livre. Livro, livre, livro, liberdade. Liberdade de pensamento. Autonomia de pensamento. Cristianismo, linguagem e autonomia na sociedade. O Klaus, no final das contas, o Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade, que é o curso que eu estou trazendo para vocês a partir do dia 9, esse curso agora, Desconstruindo a Revolução Cultural, é apenas a preparação para isso, ok? O Desconstruindo a Revolução Cultural é apenas a preparação para isso. O Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade, é um curso para todos os cristãos. E nós temos no Brasil 87% da população que se diz cristã e não sabe isso. E por não saber isso, chega na universidade, escuta um monte de lorota que já foi provada sem fundamento 235 anos atrás e perde a fé por causa de lorota. Vocês acreditam nisso? Que o jovem cristão que conhece a Bíblia, foi criado na igreja, chega na universidade, escuta essas lorotas que Deus não existe porque o homem veio do macaco, ele começa a acreditar que Deus não existe com base numa lorota que foi provada sem fundamento 235 anos atrás. É por isso que a Bíblia diz, o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento, diz a Bíblia. Então, a Bíblia aqui está declarando um problema, mas ao mesmo tempo está trazendo uma solução. Por quê? Ao mesmo tempo que você lê isso, meu povo se perde porque lhe falta por falta de conhecimento, essa passagem de Oséias 4:6, ao mesmo tempo que ele está falando, isso aqui é a origem do problema, ele está falando, descobrindo a origem do problema, você descobre a solução. Se o meu povo se perde por falta de conhecimento, meu povo não vai se perder se tiver o conhecimento. E se depender de mim, Daniel Lopes, nenhum cristão vai se perder por falta de conhecimento, porque todos os dias, às 9h15 da manhã, eu estou aqui trazendo gratuitamente para você o conhecimento. Estarei trazendo sempre, às 9h15 da manhã, o conhecimento, só não trarei se eu estiver de férias ou se Deus não quiser. Se o Senhor assim o permitir, eu estarei aqui sempre com vocês, trazendo conhecimento às 9h15 da manhã. Perfeito? Tá bom? Então, pelo fato das pessoas não conhecerem história da filosofia, as pessoas hoje aceitam lorotas que foram derrubadas 235 anos atrás. Por isso que eu falo de livro te torna livre, o livro te torna livre. Leitura, liberdade. Liberdade, autonomia. Cristianismo, linguagem e autonomia na sociedade. Ok? Isso aqui é o Desconstruindo a Revolução Cultural é só o pré-requisito. O Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade, é um treinamento para todos os cristãos terem fundamento na sua fé e não apenas não perderem a fé com base em lorota que contam, mas estar preparado para dar a razão da tua fé a todo aquele que vos pedir, como o apóstolo Pedro nos ensina em 1 Pedro 3,15. Perfeito? O Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade, ele é um treinamento para todos os cristãos
terem fundamento na sua fé, fundamento espiritual, fundamento filosófico, fundamento científico, fundamento sociológico, fundamento antropológico, fundamento psicológico, fundamento histórico, para que você não se perca por falta de conhecimento. E não só isso, você não vai apenas não se perder, porque o objetivo não é esse. O objetivo não é se proteger, o objetivo é avançar. O objetivo não é se esconder, o objetivo é conquistar. Enquanto eles estão aplicando o dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar, nós estamos praticando o unir para fortalecer e o fortalecer para conquistar, ok? A resposta para isso